Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Olá, queridos deles. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Elaine Oliveira. Bom, o tema de hoje é um assunto que atinge vários imigrantes que saíram do Brasil para tentar uma vida nova e por algum motivo regressam ao Brasil, né? Que é a tal da síndrome do regresso. Basicamente é uma depressão ao voltar ao Brasil. Isso. E vamos mostrar o caso real. Caso real, impressionante história da menina Elaine. Elaine, menina bonita, que sofreu isso. Impressionante. Oh, que dramático. A Elaine já veio para o Canadá uma outra vez. E já passou por isso. Voltou para o Brasil e passou por isso. Então ela vai contar um pouco da experiência dela. A gente vai falar também o que sabe. Lembrando que este vídeo tem o patrocínio da Boreal Trip, uma agência de intercâmbio sensacional que a gente recomenda. O contato está aí, né? Vocês liguem, conversem com a Clarissa, que ela é quase uma... Resolve. A Clarissa é uma mãezona. Vale a pena para fazer intercâmbio, para homestay, fazer college, se você pretende fazer college aqui no Canadá, enfim, vale a pena. Ligue, entre em contato, os contatos também estão na descrição do vídeo. Recomendado. É isso aí. Então vamos para o programa, né? Acontece, né? Muita gente, né, que tem o sonho de morar fora, vai para outro lugar e tem uma expectativa lá em cima, né? E chega, vê que não é bem aquilo, se decepciona e começa a sonhar com o Brasil de novo. Aquele Brasil utópico, né? Aquele Brasil dos anos 20, com aquela musiquinha da Carmen Miranda. O que acontece? Você começa... Primeiro você idealiza o país onde você vai morar, né? E aí você chega e tem, né, aquela coisa, aquele primeiro impacto, fica deslumbrado, acha tudo lindo, e depois vai baixando a bola, você vê que não é bem isso. E se você começa a passar muita dificuldade no país que você foi, você começa a ter uma certa nostalgia pelo Brasil, né? Tipo, é aquela coisa que acontece com todo ser humano, de apagar as memórias ruins e ficar só com as lembranças boas. Aconteceram com a pessoa no país dela, né? Mas no meu caso, foi um caso bem atípico, porque eu vim pra experimentar, vim pra passar um mês, na verdade 40 dias, né, em 2012, e eu não tinha a menor expectativa. Tanto que eu falei assim, eu só vou pra passar um mês, porque eu não vou, por exemplo, comprar um pacote de intercâmbio de 6 meses, um ano, pra um lugar que eu não sei, não faço ideia de como seja. Só conheci através dos vídeos que vocês postavam, mas eu não tenho essa vivência pra poder chegar e falar assim, é isso que eu quero pra mim. Porque pode ser que o clima não agradasse, pode ser que as pessoas, o ambiente, as coisas não fossem do jeito que eu queria. Tentou chegar aos poucos, né? Tipo, deixa eu fazer na verdade, assim, eu vou primeiro por um mês, se eu gostar, de repente, talvez um dia eu volte. Parênteses. Ela voltou pra ficar 6 meses, meus queridos. Fecha parênteses. E a experiência que eu tive aqui foi de apenas 40 dias, né? Como eu já havia dito. Passei pela experiência de ficar em homestay, passei pela experiência de ficar entre amigos, conheci vários lugares, aproveitei como se eu não fosse voltar. Eu falei assim, não, vou aproveitar tudo que eu posso aqui, o que for possível aqui em Vancouver, porque eu não sei quando é que eu vou voltar pra cá. E se eu vou voltar pra cá, então vamos literalmente enfiar o pé na jaca, né? Vamos aproveitar de cabo a rabo. E... Dia Jack Bauer, né? Passava dias Jack Bauer, aquela coisa... Damn it! E assim... O que eu senti aqui quando eu viajava para cidadezinhas mais distantes, que eram perfeitas e lindas, eu falava, nossa, uma felicidade melancólica, porque eu estava feliz e ao mesmo tempo eu estava triste, porque eu pensava, o Thierry, né, no meu caso, meu noivo, o Thierry poderia estar aqui comigo. Tipo, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu estaria melhor se eu estivesse com ele. Partilhando o momento. Partilhando com ele. Eu tinha esses picos, assim, de felicidade, mas eu estava plena, estava realizada aqui. E aí, certo dia, tive que voltar. Tive que partir em retirada, acabaram as minhas férias. Acabou a moleza. Acabou a moleza, acabaram as minhas férias, acabou o dinheiro também. Tô brincando. Isso não é... Acabou, né? Acabou, mas essa partinha, tipo... A gente vai recuperando, né? A gente tem que... Uma viagem, assim, pro exterior ou pra um lugar distante, é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer pra ela mesma. É uma experiência única, então... É o melhor investimento que você faz, você aprende a ser mais responsável, você aprende a se virar em lugares assim inusitados, você aprende a se comunicar, porque aliás está lidando com outro idioma. Você aprende coisas que você aprendeu errado, tipo,
entendeu? Você aprende a Reaprende. Você reaprende, na verdade você aprende o certo, porque você tinha aprendido errado. Mas vamos voltar para o assunto, Elaine. A Elaine adora fugir do assunto, tá? Meus queridos, Não, é porque... é a vida. A Elaine é assim, ela foge do assunto. Então, se não manter ela assim, ela foge. Porque, vamos lá, vamos na verdade, voltar. eu já ia voltar. Vai. Essas percepções que a gente tem, elas nos ajudam a elevar esse pico de felicidade. Porque você fala assim, nossa, eu estou aprendendo coisas novas. Nossa, eu estou vivendo experiências novas. Nossa, eu estou crescendo profissionalmente, eu estou crescendo pessoalmente. Independente se ela vai fazer intercâmbio, se ela vai imigrar, tá? A experiência de ir para o exterior muda a sua cabeça. Mesmo até turismo, se você for, você vai voltar com outra cabeça. Né? E no meu caso, acabaram as minhas férias, eu tive que voltar. E eu ainda estava com aquele sentimento de Canadá em mente, assim, de Vancouver, aquela coisa de o pessoal ser mais educado. E aí você chega no Brasil, você quase é assaltado no aeroporto. Aconteceu isso com você? Não, é uma moda figurativa. É uma piada ou é verdade? É verdade, uma pessoa me abordou. Como assim? Eu estava eu estava no free shop, feliz, saltitante, né? Você ainda estava em Vancouver, né? Ainda estava porque o aeroporto, dentro do free shop, ainda é área internacional. Tava naquele clima eufórico de, eu sou feliz, estou feliz, tudo é perfeito. E aí meu pai estava me esperando do lado de fora, e aí veio uma senhora. Olha uma senhora, assim, toda assim, ai, meu marido tá com problema, eu preciso tirar dinheiro pra pagar uma passagem pra ir pra, sei lá, Curitiba, não lembro. Eu não tenho dinheiro suficiente pra viajar, você poderia me ajudar? Tipo, e meu pai já veio de longe assim, câmera lenta. O que você quer com a minha filha? Não! Virou a câmera Matrix, né? Porque meu pai já passou por essa experiência 1000 vezes. Mas isso não é um assalto, isso é um conto do vigário, né? Mas tudo bem, mas é o seguinte, parte. Comparando com o que a gente vive aqui em Vancouver, as pessoas te abordam e você responde, você é educado, você dá trela. No Brasil você não pode, porque pode vir alguém tá te distraindo aqui, alguém tá pegando uma coisa sua. Aí assim que meu pai me livrou dessa situação, eu já tive o primeiro impacto. Eu falei assim, nossa, eu estou no Brasil. Foi meu primeiro choque pós-viagem. E aí eu fui chegando, fui percebendo as coisas diferentes com as pessoas, com o clima e tal. E isso tudo foi me deixando pra baixo, fui ficando bem pra baixo. Ao ponto de ter escrito um poema. 10 dias depois que eu cheguei, eu tive que escrever um poema, porque eu não tava me sentindo bem. Mas você ficou com depressão? Você chegou a ficar com depressão mesmo? Como é que foi? Eu ficava o dia inteiro falando, ai, Vancouver é assim, Vancouver é assim. Enchendo o saco de todo mundo, né? Eu ouvi falar que as pessoas já não aguentam mais quem volta, porque assim, a pessoa fica enchendo o saco e comparando toda hora. Porque deve ser chato. O que acontece? É muito chato. O ex-imigrante, ele geralmente é visto como arrogante. Né? Porque você volta pro Brasil e aí quando você se depara com esse tipo de realidade, você começa a comparar. Isso, pra quem tá lá, é muito chato. Porque a pessoa não tem essa mesma comparação. Exatamente, eles não sabem. E outra, assim, eles não sabem e também eles não querem saber. Não querem saber. Porque assim, é problema seu. E realmente. Né? Quer dizer, não é, né? Deveria ser deles também. Mas deveria, mas... Não é, Dmitry, é a tua vida. Eu sei, mas vocês... Quem tá lá e não tá nem aí que o Brasil não tá funcionando... Eu tô falando de casos específicos, Sim. de coisa, mas coisa não é a condição, a economia do Brasil. Não tô falando nada disso. Tô falando de coisas, impressões pessoais, entendeu? De você não se adaptar mais aonde você voltou. Por quê? Porque você não encontra mais um país que era o mesmo que você tinha lá no teu imaginário, tá? Porque como você mudou, você nunca mais vai voltar para o mesmo Brasil de antes. Não vai, não existe mais isso, entendeu? Não importa o tempo que você tenha ficado fora, o Brasil que você encontrar quando voltar não vai ser mais o Brasil que você conhecia. Não vai ser o Brasil que você deixou, vai ser o porque a tua cabeça mudou. Então, e aí assim, várias coisas acontecem. Quando você volta, você meio que é o centro das atenções, porque né, todos aqueles círculos de parentes, de amigos estavam com saudades, né? Então vão querer saber da tua história, o que aconteceu lá. Então assim, a primeira coisa é a empolgação. Euforia. Né? Vai buscar no aeroporto, como é que foi a sua vida lá, não sei o quê. Aí depois disso, baixa a bola, entendeu? As pessoas não vão querer seguir a vida. A vida segue. Você voltou, entendeu? você se divertiu, tá belezinha? Belezinha, pronto, valeu, tchau. Só que você vai continuar lá, tipo, putz, né? Será que eu tinha que ter voltado, né? Aí você vai começar a lembrar de coisas boas do país que você deixou e investe, né? Você faz o comparativo. Tanto que você vai no restaurante, você vai comer um negócio, na hora você lembra daquilo que você comeu
no lugar que você viajou, aí você comenta, mas eu comi tal coisa, e a pessoa, tá, e daí? É muito pentelho, né? Deve ser muito pentelho. Deve ser muito chato. Então, mas é involuntário, É involuntário, porque você tá tão empolgado com o que você viveu, que você quer falar pra todo mundo o que você viveu. No caso da Elaine foi um pouquinho diferente, porque ela voltou porque ela teve que voltar. Era um mês que ela tava, e assim, ela ainda estava apaixonada aqui pelo Canadá, por Vancouver. Estava num momento de paixão, certo? Foi um momento de paixão que cortaram, porque eu não cheguei a ter o relacionamento sexual. Relacionamento todo, assim. Eu cheguei lá. Você não viu as vias de fato, né? Você tava só namorando, namorinho. Quando eu tava começando... Ia dar um beijinho, ela ia dar um beijinho, pá, cortou. Tava assim, loading, chegou no 99%. Bom. Aí voltei para o Brasil e tive esses choques, né? Tipo, cultura, clima, a pressa, porque aqui as pessoas são mais tranquilas, você percebe, assim, e são mais educadas. Aí você chega no Brasil, você pega um ônibus, a pessoa vai sentar no seu lado, ela só quase senta no seu colo e assim, violentamente, e joga a bolsa em cima de você e tá nem aí. Quer dizer, o que era ruim antes de você sair, quando você voltar, vai ficar muito pior. Isso contribui para o teu aumento ali da tua depressão. Mas o que acontece, eu tava comentando, que foi interrompido violentamente pelas duas. Que bom, a gente aprendeu com ele. Aprenderam comigo. Então, aprendendo a lição. Olha lá, continua. Então continua violentando. É assim O que você ia dizer? então. O que acontece... O que acontece é o seguinte, pentelha. O que acontece é o seguinte, ela estava apaixonada, né? Beleza, não chegou a barrinha lá, mas estava apaixonada por uma coisa. Mas quando, por exemplo, o imigrante vem e, sei lá, tem a fase, porque tem os altos e baixos, a gente vai comentar sobre isso num vídeo futuro. Os altos e baixos do imigrante ao chegar no outro país, no novo país. Porque é uma montanha-russa, mas não vamos detalhar isso. E tem a diferença da pessoa que vem pra ficar tanto tempo, tem a pessoa que vai ficar a longo tempo, e depois de um mês, 6 meses, e a pessoa que vai ficar para sempre. Sim, mas o que acontece é o seguinte, geralmente não, mas muitas vezes esse imigrante que resolve voltar para o Brasil, porque ele já é um imigrante, ele já veio de vez, né? Mas aí bate essa depressão, ele no baixo da montanha-russa dele, que a gente vai detalhar, vai contar outros tales from the crypts about sobre isso, o que acontece? Quando ele tá lá no baixo da montanha-russa, aqui, porque bate a depressão, né? Em alguns momentos, quando o imigrante chega. Não tem jeito, é aquela coisa. Quando ele está embaixo, ele resolve voltar para o Brasil. Essa é a pior hora para ele voltar para o Brasil, certo? Ninguém recomenda fazer isso. Por quê? Porque aqui vai ser tudo horrível, nada vai prestar, tudo no Brasil é ótimo, e aí ele volta e acontece isso que aconteceu com a Elaine, só que ao quadrado, ao extremo, assim. Entendeu? Porque aí ele vai chegar lá e vai ficar muito mal mesmo. Pior. Muito pior. O que acontece? A pessoa ela tem o sentimento de não pertencer mais a lugar nenhum. Porque ela vem pra cá e ela não se enquadra, né? Fala, não, acho que não é bem isso, não é pra mim. Só que quando ela volta pro Brasil, ela também não é. Então, assim, deve bater uma coisa, tipo, gente, onde eu vou? Pra onde eu vou? Como diria o Titãs, eu não sou de nenhum lugar. Como é que é? Não vou cantar aqui, não vou estragou. Sabe cantar? Canta. Eu não sei a música, não sei a letra, e também não me arriscaria cantar a música que eu não sei. Ora, essa! Não, Dimitri! Vai lá. É como se fosse o fundo do poço, porque a pessoa não sabe para onde cavar, não sabe para onde subir, a pessoa ela não sabe a quem recorrer assim, na hora de sair desse. O que aconteceu? Isso foi tão percebido até pelo governo brasileiro, né, com a crise, né, mundial de 2008, muitos imigrantes começaram a voltar para o Brasil, né, principalmente os americanos e japoneses, né, muita gente que estava lá voltou para o Brasil. E aí, chega no Brasil, eles estavam completamente perdidos, com uma dificuldade enorme de se adaptar ao mercado de trabalho brasileiro. Então, até o Itamaraty lançou uma cartilha, sabe, um guia de regresso ao Brasil para esses imigrantes. Porque, na verdade, é a mesma coisa que você imigrar, gente. É uma loucura, porque quando você vai para um outro país, você se prepara. Você lê sobre o país, você tenta se informar o que vai acontecer, não sei o quê. E aí você chega lá, a adaptação geralmente demora cerca de 6 meses para você se sentir adaptado. Só que quando você volta para o Brasil, o que acontece? Você se ilude e acha que não precisa mais se preparar para nada. Que simplesmente você vai voltar, é a tua terra, é a tua casa. Mas não é mais. Lá. Então, e aí o que tem que se falam? atualizar. Quando você não se prepara para a volta,
Essa adaptação está levando 2 anos para as pessoas que voltaram conseguirem se sentir em casa de novo. 2 anos. Imagina perder 2 anos da sua vida tentando se adaptar, uma coisa meio louca assim. Aí você começa a misturar outros problemas, você não consegue achar a raiz, você não sabe se a raiz é exatamente essa de não tá se adaptando por ter voltado de viagem, ou você tá achando que o problema é uma coisa que aconteceu recentemente com a família. Então você acaba se perdendo dentro do próprio problema, você não sabe que problema que você tem. E dizem que tem gente que nunca se readapta de novo, né? Volta e não consegue. E tem outro lance também, né? Quando você volta e você vê que aquele círculo de amigos que você deixou, né, não é mais o mesmo também, né? Porque a vida anda, né? Então, assim, você deixou lá, né, de repente, um monte de amigo solteiro, que você ia para as baladas, não sei o que, e aí os anos passaram e, né, o pessoal se casou, teve filho, né? E aí quando você volta, né, não são essas mesmas pessoas, até né? Parente mesmo. Às vezes você tem uma companhia de vários primos que sempre fazem tudo junto. Aí quando você volta, eles já estão na outra, já casaram, já tiveram filho também. Não é mais o mesmo clima. E tem o vice-versa também na história, né? O contrário, que eles pararam no tempo, congelaram, e você foi para outro país, evoluiu, mudou a sua cabeça, e aí você volta lá, tá todo mundo naquela mesma historinha de sempre, naquela mesma vidinha que sempre tiveram, conversinha, e aí você não tem mais paciência para aquilo, também acontece. Muda as afinidades, né? Assim, e aí isso também deve complicar, né? Porque aí você fala, meus amigos verdadeiros estão lá no Brasil. Aí quando você volta, os teus amigos verdadeiros estão lá, estão mais amigos. Porque na verdade foi você que saiu, então a culpa teoricamente é sua, porque ninguém ia ficar te esperando para sempre. E fora que também eu li, né, de acordo com muitos psicólogos, existe um pouco de ressentimento de quem fica, entendeu? Tanto da família, amigos, porque uma mágoazinha, né? Uma coisa de uma invejinha, né? Invejinha, uma mágoazinha, um ressentimento, né, sentimento de abandono. Isso é inconsciente, né? Inconsciente. Isso também nos deprime. A gente volta, a gente espera que as pessoas estejam com muita saudade de você, né? Muita saudade, e as pessoas ficam assim, me deixou aqui, né? Tantos dias, né? Ou ela assim, você tava lá e eu tava aqui. A pessoa começa a te tratar de uma forma estranha até, assim. Não sinto exageradamente. Mas não é consciente, não é uma coisa proposital. Mas você sente, no fundo você sente. Por isso que isso vai te deixando cada vez mais pra baixo. Quando você volta, você assim, tá tudo tão diferente, né? Mas como eu imaginava, como eu gostava. E aí você fica louco pra voltar. A solução pra isso, qual é a solução? Voltar! A solução é voltar! Não, porque eu até escrevi um poema sobre isso, tipo, 10 dias depois que eu voltei, e achando que depois do poema tudo ficaria bem. Você estava mal, aí você escreveu um poema. Você queria extravasar. Eu quis botar no papel, falei assim, depois que eu escrevi o poema acho que vai passar. Não passou, eu fiquei mais um ano inteiro buzinando na orelha da minha família. Você ficou um ano mal? Mais um ano, porque calhou das coisas não estarem mais tão legais. Ou seja, no ano que eu viajei, as coisas até que fluíram, porque eu tinha a meta de reembolsar tudo que eu gastei. Então eu falei assim, eu preciso trabalhar loucamente. Eu tinha um contrato já, né, me esperando no Brasil, por isso que eu não quis ficar fora do país. Eu falei, eu preciso voltar porque eu tenho que cumprir meu contrato de trabalho. E esse contrato vai me ajudar a repor o que eu gastei, que na verdade foi investimento, não é gasto, investimento. E aí, no ano seguinte as coisas começaram a decair um pouco, tudo começou a ficar... Nossa, tá chato, tá maçante, não é isso que eu quero uma coisa melhor pra mim. Porque a partir do momento que você experimenta uma coisa boa e você volta pra uma coisa que na sua cabeça é um pouquinho inferior, você... Não é só na sua cabeça, né, meus queridos? Depende da pessoa. Depende. Mais ou menos. Porque você experimenta é igual a criança quando nunca comeu doce. Quando come, se lambuza. Ela quer sempre um doce, o chocolate, né, coisa que ela nunca tinha experimentado antes. Aí você começa a comparar a sua vida, aí você divide a sua vida a partir antes da viagem e depois da viagem. Você coloca uma linha. E aí você também deprime, porque você começa a comparar muito. A comparação deprime. Bom, e também tem a questão de trabalho, né? Em outros países não é mal visto você trabalhar em algumas funções, né? Então você vem, sei lá, pra cá, vai trabalhar de garçonete, você vai ver um monte de gente fazendo faculdade. É o que eles chamam de summer jobs.
Só que o que aqui é Summer Job no Brasil é subemprego, né? Então tem muita gente que não aceita trabalhar e também porque o pagamento lá não é justo. Você está falando não aceita quando, por exemplo, você vem para um outro país, trabalha limpando privada, aí você voltar para o Brasil para limpar privada também, é isso? Mais ou menos. Não, mas ninguém vai fazer isso. Porque se você foi para outro país e não trabalhou na sua área, né? Foi fazer outras coisas. Se você volta para o Brasil, talvez seja mais difícil você entrar ali na tua área de novo com uma janela grande no currículo. Né? Porque você não tem mais aquela experiência. Né? Vai ter que trabalhar de outra coisa. Porque de repente, se você está em outro país e trabalha como diria no Brasil, no subemprego, e aí depois você vai trocando, de repente trabalha alguma coisinha melhor, pode ser que a situação seja um tiquinho melhor quando você voltar. Mas se você fica 6 meses ou 1 ano na mesma função em outro país, sem tentar evoluir em outro país, você vai chegar no Brasil exatamente nessa situação. Assim, você foi pra lá pra limpar privada? Mas não é só isso, gente. Aqui tem muita gente que se sustenta com esse tipo de emprego. Um emprego digno. São empregos dignos e você consegue pagar teu aluguel, consegue levar a sua vida. Lá e sem preconceito, aqui não existe preconceito. E aí você volta pra lá, assim, aí você não consegue achar emprego de cara. Aí você vai pensar em trabalhar no subemprego, mas você vê que aquilo lá não vai permitir que você consiga levar a sua vida, pagar suas contas, entendeu? Muitas coisas diferentes. Os horários são mais flexíveis em outros países para trabalhar, o salário é melhor, até mesmo as condições... É justo, né? Os benefícios que você ganha. Você chega no Brasil, você está na estaca zero. Você voltou... É complicado. Você não vai ter a mesma coisa. Eu acho que a solução para isso, assim... Sinceramente, é você trabalhar, você está lá sofrendo com isso, você trabalhe, se mexa para resolver a sua situação e voltar, por exemplo, para o lugar que você quer, que você se sente bem. A solução se você se sente deprimido num país estrangeiro, é melhor estar deprimido num país estrangeiro do que estar deprimido no Brasil. Pois é. Porque assim, pense que você voltando pro Brasil, as chances de você se deprimir são ainda maiores. Muito mais, então, muito assim, mais. trata a tua depressão fora. Trata fora, você resolve a depressão. Resolve seu problema fora e que eu acho que é melhor. Perfeita solução. A solução é alugar o Brasil. Não, é uma poeta, Falando em poeta... É uma música. Uma música do Raulzito. Raulzito? Raulzito, né? Raulzito. Falando em poesia, finalizar nosso programa de hoje com a poesia da nossa querida Elaine. Quem vai ter a honra de ler? Você. Boa! O título do poema é muito complexo, mas é muito... Depressão pós-viagem. Um título autoexplicativo. Após uma amostra de vida, onde tudo é alegria, eis que abrimos os olhos encarando o dia a dia. A vida tem dessas coisas, altos e baixos de euforia. Tudo sempre volta ao normal, aquela velha calmaria. A gente vai, mas algo fica. A gente volta e algo muda. Voltar é sempre um pesadelo e a realidade não ajuda. Mesma vida, mesma vista, mesmo tudo e mesma lida. Pra que voltar a estaca zero se o mundo afora nos convida? Muito bom, muito bom. Esse poema está no Recanto das Letras. É só procurar por recantodasletras.com.br/autores/e-thrash. Aí vocês vão encontrar alguns poemas meus, inclusive esse. Muito bom. Belezinha? Belezinha, já fez o jabá. Com o jabá finalizamos então nosso programa de hoje. Jabá. Espero que tenham gostado. Sem depressão, ninguém tem depressão aqui. Não, a gente sempre tudo alegria, né? Diria Caetano. É isso aí. Tudo é lindo. Tudo é lindo, maravilhoso, meu rei. Tudo é maravilha. Eu sei quem é deprimido enquanto eu tô tomando na minha xicrinha aqui, viu? Xicrinha não, você tem que fazer propaganda da minha xicrinha aqui. Não, eu tô falando da minha do Canadá. Olha a folhinha aqui, Maple Leaf na minha xicrinha. Mas tá bom, já que você melhor propaganda. Bom, é isso então, meus queridos. Gostaram do vídeo, joinha, favoritem, comentem, divulguem e se inscrevam no nosso canal. Se ainda não se inscreveram, clique aí no botão inscrever-se. Alastrem o vídeo e comentem 1000 coisas, porque a gente tem muita curiosidade em saber. A gente quer saber, exatamente. Vocês já passaram por isso, né? Como é que vem, né, essa história dessa depressão. Porque é interessante. Isso pode acontecer com a gente um dia, né? A gente não tá livre, não. E tem gente que já passou por isso e não sabe. Porque identificou com outra coisa, então de repente esse vídeo abriu, fez o estalo. Nossa, aquele momento que eu tava pra baixo, então deve ter sido isso, né? Juntou o quebra-cabeça. Né? A pecinha que faltava. Pois é, falamos muito, valeu, meus queridos, até a próxima. Tchau.